PROC-V de imagem no Microsoft Excel. Marcos, é sério mesmo? O PROC-V consegue buscar uma imagem? Não. Não, ele não consegue. Mas é possível criar exatamente o mesmo efeito com recursos nativos do Excel, sem usar VBA, sem usar macros. Me acompanha aqui nessa aula. Olá, eu sou Marcos Rodelo, especialista expert em Microsoft Excel, e nesta aula eu vou mostrar para você como, com poucos recursos extremamente simples e fáceis do Excel, você consegue criar o mesmo efeito de um PROC-V de imagens. Já aproveita, se inscreve no canal, dá um like aí no vídeo e me acompanha aqui neste arquivo. Eu criei aqui uma tabela de times da Fórmula 1, do campeonato de 2020. Então, eu sei que está estranho o Alfa Romeo aqui em primeiro, mas está em ordem alfabética esta lista. Eu trouxe aqui o logo de cada equipe. Então, eu encontrei lá no Google, pesquisei e trouxe aqui a imagem, do logo de cada equipe. Perceba que essas imagens, elas estão dentro da célula, tá? Bem assim, tá flutuando sobre a célula aqui, mas eu coloquei elas bem dentro aqui da célula. É uma boa prática, na dimensão das imagens principalmente, você selecionar as imagens e formatar da seguinte maneira, ó. Você seleciona, dá um clique com o botão direito do mouse, formatar objeto, e aqui na parte de tamanho, aqui embaixo, ó, propriedades, não mover ou dimensionar com células. Assim, quando você mudar o tamanho, a altura da linha, largura da coluna, não vai influenciar na resolução ou tamanho das imagens, tá? É uma ótima prática fazer isso. Eu deixei aqui as células bem altas, tá com uma altura de 60, se não me engano. Aqui a altura da linha é 60, uma largura de 15,7 para poder, aliás, deixa eu ver se aqui do lado como está a largura, 18. Largura 18, altura 60, para colocar aqui essas imagens, de um modo que todas caibam e fique um layout bacana, um layout bonito. E agora a ideia é criar aqui uma lista com o nome desses times, usando para isso a validação de dados. Então eu venho aqui em dados, validação de dados, e vou criar uma lista, permitir lista. A fonte dessa lista é a minha lista de nomes das equipes. Pronto, ok. E aqui então agora nós temos a lista. O nosso objetivo é selecionar aqui um time, vou colocar aqui a McLaren, por exemplo, e aqui em cima ele tem que trazer o logo da McLaren. Eu vou pegar aqui o logo da McLaren, poderia ser qualquer imagem aqui de baixo, tá? Vou pegar aqui da McLaren, vou copiar e vou colar aqui. Pronto, tá aqui, McLaren. Tanto faz, tá? Não vai fazer a menor diferença no final. Clicando nessa imagem, com ela selecionada, eu venho na barra de fórmulas e coloco igual a célula B3, Enter, e ela ficará igual à célula B3. Muito bem, e se eu mudar aqui, será que ela muda? Vou colocar aqui Ferrari. Mudou, porém não está trazendo os logos ainda, ela traz a imagem da célula. Da mesma forma que eu coloquei aqui a referência B3, eu poderia usar um nome, como por exemplo, aqui é a célula B3, mas eu posso renomeá-la para escuderias. A partir de agora, essa célula se chama escuderias. E aí aqui na minha imagem, ao invés de fazer igual a B3, eu falo que ela será igual a escuderias. Dá exatamente no mesmo resultado. Eu posso alterar aqui o nome, ele vai impactar na imagem. Ao invés de apontar para B3, ele aponta para escuderias. Pois bem, fazendo uso dessa questão dos nomes, nós vamos agora então nomear as células que estão com os logos
Essa célula vai se chamar Alfa Romeo, tá? Alfa Romeo. Só que eu não quero colocar nome na Alfa Romeo, depois na Alfa Tauri, depois na Ferrari, depois na Haas. Tudo bem que são apenas 10 times, mas vamos supor que você esteja fazendo uma tabela aí do Brasileirão, né? Com vários times de futebol, é um trabalho fazer isso. Para facilitar, nós vamos então selecionar esta tabela toda com os 10 times, as duas colunas. E aqui na guia Fórmulas, Grupo, Nomes Definidos, temos este botão Criar a partir da seleção, ou atalho Ctrl Shift F3, tanto faz, pode clicar aqui, ou atalho Ctrl Shift F3, ele vai exibir esta janela, onde nós queremos criar nomes com base em valores da desmarca a linha superior, coluna direita. Eu quero que ele pegue a coluna que está à direita daqui e utilize ela para criar os nomes. Vamos ver o que vai dar isso. Ok. Pronto. Ele então nomeou. Quando eu venho aqui na célula ao lado, o nome dela é Ferrari. A célula abaixo se chama Haas. A célula abaixo se chama McLaren. E isso vai facilitar muito a nossa vida. Agora aqui na imagem, se eu apontar para um nome específico, vou colocar aqui, por exemplo, a McLaren. McLaren. Olha só, ele traz o logo, até que dá certo. Porém, ele não vai mudar conforme a validação de dados. Para que isso ocorra, nós precisamos fazer uso da função indireto. E nós vamos criar um nome com a função indireto. É a última etapa aqui do processo. Aqui mesmo na guia Fórmulas, Grupo Nomes Definidos, eu venho em Gerenciador de Nomes. Aqui estão todos os nomes que ele criou. Nós vemos em Novo. Então vou colocar aqui Escolha Escuderia. Escolha Escuderia é o nome. Eu vou usar aqui igual a indireto, função indireto, abre parênteses e eu vou clicar aqui na célula B3, que é onde está a validação de dados. Fechou parênteses, ok. Fechou novamente. Este nome, ele vem aqui para a imagem agora. Então, a imagem não vai direcionar para a McLaren, vai direcionar para o nome Escolha Escuderia, que é o nome que nós demos para a função indireto. Enter. Agora, tá tudo lindo. Olha só, Haas, Ferrari. Mas olha o problema que aconteceu aqui. Se eu clicar em Racing Point, ele não consegue localizar. Se eu clicar em Alfa Romeo, ele não consegue localizar. Isto por quê? Aqui eu coloquei Alfa Romeo, só que quando ele nomeia, olha o que ele criou aqui. Alfa Underline Romeo, porque um nome ele não aceita espaço. Quando você vai nomear uma referência, ela não pode ter nenhum espaço ali. Automaticamente o Excel preenche com um underline. Mas ao passo que eu pegar aqui o nome e também colocar um underline no Alfa Romeo, Enter, colocar aqui um underline na Alfa Tauri, na Racing Point também, aqui ó, underline, ele vai ficar igual ao nome que foi dado à célula, não tem mais nenhum com espaço? Não. E agora sim, vai funcionar tudo, ó. Alfa Tauri, agora ele puxou com underline a lista, né? Alfa Romeo, Racing Point, agora sim, ele está trazendo todos os logos como seria com um PROC-V. Muito interessante esse recurso, né? Agradecemos este recurso à função indireto, que é a que de fato opera um belo de um milagre aqui na nossa planilha de Microsoft Excel. Gostaram do recurso? Deu certo? Funcionou? Já dá um like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal, não perca, toda semana tem mais conteúdo para você continuar aprimorando o seu conhecimento em Microsoft Excel. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.